Ai, gente. Gente, bem-vindos. Boa noite. Vou começar de novo. Então, Vamos vamos lá. lá. Vamos ver se agora a gente consegue. Sim. Então, eu comecei explicando a diferença entre astrologia, astronomia e horóscopo. Então é o seguinte. A astronomia ele estuda a posição dos astros, a distância entre um astro e outro, se tem um planeta novo, e estuda esses aspectos físicos dos planetas. A astrologia, que é o que nós vamos falar aqui agora, ela explica a influência que os astros têm sobre os seres humanos, sobre o planeta Terra, sobre essas coisas. Isso é astrologia. Então, estava explicando para a Catarina que, por exemplo, a mulherada fala assim: ah, eu não vou cortar o cabelo na lua minguante, porque senão meu cabelo vai ficar ruim. Se você quer que o cabelo cresce, você corta na lua crescente. Pescador olha para o céu e vê a posição dos astros para ver se vai sair para pescar ou não. Tem época que ele nem sai para pescar porque ele já sabe que não vai ter peixe. Então, os mais antigos, as pessoas de roça, eles observam muito o céu e se posicionam através dessa observação. Por exemplo, para plantar, para colher. Então já é uma sabedoria antiga que desce sobre essa influência. Inclusive, é muito antiga, é milenar. É de antes de Jesus, é antes de Buda. Tanto que, como é que os três reis magros acharam Jesus, Catarina? Eu não sei. Perguntando para todo mundo no caminho, não? Pelo céu. Eles guiaram a estrela de Belém. Então, eles se guiaram pela astrologia, né? Pelos astros, para achar onde estava Jesus. Então, foi um estudo astrológico, né, que eles fizeram. Inclusive, por exemplo, quando eles... Ai, me fugiu o nome. Ai, todo mundo acertou aqui. Eu que errei, hein, pessoal? Paulinha acertou, foi pela estrela. Cris também, seguindo a estrela. Silvana seguindo a estrela. Cada dia eu aprendo com vocês, pessoal. É isso mesmo. Então, você já sabe que foi através da astrologia. Então, a astrologia é esse estudo dessa influência, e não só influencia a corte de cabelo, essas coisas todas, influencia nas nossas atitudes. Quem é mais nervosinho, quem é mais estourado, se você tem uma certa limitação para aprender, tem que usar outras técnicas, tem que estudar mais, tudo isso está no mapa. E aí, qual é a diferença de horóscopo, né? Então, o que é o horóscopo? Eu tinha perguntado para a Catarina para que serve o horóscopo. Para que serve o horóscopo, Catarina? Aí eu falei que é aquele momento que a gente vai até o fim da revistinha para ver lá o nosso signo e saber como é que vai ser o dia de hoje. Então, mas aí a gente procura o quê? Procura o nosso signo. E o que é o nosso signo? Então, o mapa astral. Então, põe o mapa astral aí, Catarina, para nós, o inteirão, por favor. Ó, gente, utiliza a live de reiki junto também aqui, porque pode ser que isso tenha pesado a nossa live, mas não vou me abalar. Aqui, ó. Vamos ver. Se não der, daí a gente desiste do desenho. Não, acho Então, que vai olha, rolar. isso daí é um mapa astral. Isso é um mapa astral. Então, quando alguém fala assim, Vera, faz o meu mapa. Então, vamos supor, isso daí é uma pessoa hipotética. Vamos supor que eu tivesse feito todos os cálculos, peguei a data do aniversário, o dia, mês, o ano, a cidade e a hora. A hora é importantíssima. Se me deu a hora errada, muda o mapa inteiro.
Tem que fazer desconto de... Como é que chama? Horário de verão. Horário de verão, tem que fazer desconto de horário de verão. Então, é tudo super milimetricamente calculado. Daí sai esse desenho. Olha, então, esse daí é o desenho do mapa da pessoa. E aí, o que é isso? Então, é assim, naquele dia, naquela hora, naquele ano, naquele horário, daquela cidade, tirou uma foto do céu. Tirou uma foto do céu, os signos estavam nessas posições e os planetas estavam nessas posições. Então, uma pessoa que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ano, uma nasceu em São Paulo, a outra nasceu no Canadá. Vai tirar a foto do céu. A foto é igual, Catarina? Não. A foto vai ser diferente. Não é igual, porque o ângulo é outro, é diferente. Então, duas pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês, tudo certinho, já vão ser diferentes. Elas vão ter algumas características, né? O signo delas é o mesmo, mas todo o resto do comportamento dela perante a vida vai ser diferente. Então, quando a gente vê um horóscopo, tudo isso para explicar que o horóscopo é um aspectozinho só deste mapa inteiro. Então, tirou uma foto do céu. Aí, esse céu, olha, tá vendo? Ele é fatiado que nem uma pizza em 12 pedaços. Cada pedacinho desse é como aquela pessoa se comporta naquela área na vida. Então, cada pedacinho, um pedacinho é como eu me comporto com a minha família, com meu pai e minha mãe. Outro pedacinho é como eu me comporto com os meus irmãos. O outro é como é que eu vou buscar o meu marido. O outro é como é que eu vou buscar namorados, relacionamentos. Como que eu vou lidar com o meu trabalho. Como que eu vou lidar com o meu dinheiro. Né? Tudo isso está no mapa. Aquela pessoa super gastona está lá no mapa. Então, para que serve o mapa? É um instrumento de autoconhecimento, para você saber quais foram as dificuldades que você veio para se aprimorar e melhorar nisso, melhorar nesses fatores, nessas coisas. E o horóscopo é só onde está o sol. Dá para pôr o sol aí, Catarina? Sabe o que eu penso? Tá ali bem na hora daquele pedacinho. Que ele é bem esse aqui, né? Ó, tá vendo? O sol é essa bolinha, esse círculo vermelho com um pontinho no meio. Nesse mapa aí, olha, o sol está bem na direção do signo de Libra. Então, esta pessoa é uma libriana. Essa pessoa é uma libriana, porque o sol está ali. Quando você vai ver um horóscopo, você só vê esse pedacinho. Você perde todo o resto do contexto do seu mapa. Volta no mapa grande de novo, Catarina, por favor. Legal, beleza. Então, eu não vou falar das casas todas, porque não vai dar tempo, eu acho. Né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra live aprofundando, mas cada signo, né? Então, no mapa tem 12 casas, então tem todos os aspectos da nossa vida. Eu vou falar rapidamente, vai. A casa 1. Sim ou não, Catarina? Sim, rapidinho. Então, olha, ali onde está Ares, eu não sei se vocês imprimiram o material que eu dei, que eu falei lá que quem quisesse podia imprimir para daí ver maior em casa. Mas Ares está ali no número 1 romano. Então, é a casa 1. A casa 1, o que ela diz respeito? É você com você mesmo e como é que você... como as pessoas te veem. É uma máscara que a gente tem. É como as pessoas nos enxergam. A casa 1. É aqui, a direção que eu tô apontando, só que no extremo ali, tipo, que tem umzinho. Isso. A Catarina. Pra quem não se achou número romano, que eu sou ruim também de número romano, mas 1 é o mais fácil, que é só um assim, um negocinho assim. Aqui, ó, nessa direção. Pronto. E aí, a segunda casa é como a gente lida com as nossas finanças, com as nossas posses, com o nosso dinheiro. Se a gente vai ter posses, se a gente vai ter bens,
Se eu gasto muito, se eu não gasto, como é que eu lido com o dinheiro, é na casa 2. A casa 3, na casa 3 a gente vê o nosso relacionamento com os nossos irmãos, pequenas viagens são viagens dentro do país, viagens curtas. Pequenas viagens, pequenos cursos, que são pequenos cursos. Cursos de final de semana, curso de 1 mês, 2 meses, curso assim de 1 ano, 2 anos, mestrado, doutorado, mestrado de Reiki é em outra casa. Curso de Reiki, nível 1, nível 2, nível 3, é nessa casa 3, tá? Legal. Vejo também o relacionamento com vizinhos, com empregados, tudo eu vejo nessa casa 3. A 4ª casa é a casa da família, de origem. O meu relacionamento com o meu pai e com a minha mãe. A 5ª casa é dos irmãos, namoros, prazeres, criações e filhos. Vé, deixa eu fazer uma pergunta. Na 6ª casa... Fala. Aí. Quem que viu que cada casa é cada coisinha? Uma curiosidade aqui que me bateu. Olha, isso aí foi algum estudioso há 5.000 anos Mili. Tá bom, não dá nem para discutir, mas, é o que é, né? Catarina, então, mas assim, o que eu posso te falar é o seguinte, é um estudo milenar, e aí você pega, por exemplo, a astrologia que eu faço é uma astrologia kármica. O que são criações na casa 5, a Amanda está perguntando, ó. Tudo que a gente cria. Então, por exemplo, um filho, né? Eu gero um filho, né? O que eu estou gerando. Um filho eu vejo ali na casa 5. Por exemplo, eu construí agora, acabei de inaugurar em fevereiro, um espaço terapêutico. Eu gerei aquele espaço terapêutico, aquilo é uma criação minha. Quando você abre uma empresa, é uma criação, tá bom? Então, isso que são criações, coisas que você cria. Arte, por exemplo, quem pinta, quem faz arte, é aí nessa casa também que a gente vê. O nosso relacionamento com filhos, é aí nessa casa que a gente vê, na 5ª casa. Como é que eu gosto de me divertir? É aí nessa casa que a gente vê também. Tem gente que gosta de se divertir indo para o museu, para o teatro. Tem gente que gosta de se divertir saindo com os amigos. Tem gente que gosta de se divertir pulando de bug jump. Então, tudo isso eu vejo nesta casa aí. Tudo isso só na casa 5, tá bom? Nossa, quanta coisa, né? Aí, casa 6. Então, a astrologia, na realidade, é um grande quebra-cabeça. Então, dá para ver tudo, dá para ver a vida da pessoa, da hora que ela nasce até a hora que ela vai desencarnar, e também dá para ver outras vidas no mapa. Inclusive, era isso que eu ia falar, né? Quando caiu, que, por exemplo, eles veem, por exemplo, quem vai ser o próximo Buda, lama, os lamas, eles estudam astrologia de uma forma tão profunda que, por exemplo, o lama morreu. Quando ele morre, eles fazem todo o cálculo astrológico, eles sabem quando ele vai reencarnar e onde. Então, por exemplo, o Lama Michel, brasileiro, bateram lá na porta do pai e da mãe dele dizendo que ele ia ser lama. Ele tinha, sei lá, 12 anos de idade, eu me lembro dessa época. Os pais não sabiam nada de budismo, não sabiam nada dessa história, né? E ele tá lá, né? Então, tudo isso é muito interessante, é bem interessante. Mas, assim, a astrologia que eu faço é uma astrologia kármica, mas não é assim, você foi isso, você foi aquilo, você foi aquilo outro. O que eu vejo? Olha, você repetir, você tem que estudar mais, entendeu? Essa outra aqui, você foi super bem, tem essa vantagem. Então, para a gente se conhecer e se aprimorar nas coisas que a gente precisa se aprimorar. Casa 6. O que tem na casa 6? Casa 6 é trabalho, rotina. Por exemplo, se eu faço de uma criança um estudante, qual é a rotina dele? É a escola.
Uhum. Então, eu vejo os estudos dele ali. E saúde. Como é que a pessoa lida, assim, quais são os pontos frágeis na realidade da saúde dela, onde tem que prestar atenção. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, casamento, sociedade, parceria e inimigos ocultos. A gente vê essas coisas na casa 7. Oitava casa. A oitava casa, a gente vê, eu vejo, né, a espiritualidade, heranças, processos judiciais e o relacionamento, como é que você lida com a sua espiritualidade, né? Essas coisas mais a gente vê na casa 8. Casa 9. Casa 9 são grandes viagens aí para o exterior. Viagem para o exterior na casa 9. Grandes cursos, faculdade, mestrado, doutorado, cursos de 2 anos, 3 anos, daí para mais, é lá na casa 9. Filosofia de vida. Como é que você lida com a sua filosofia de vida? Se você muda, se você não muda, se você continua, como é que você enxerga as coisas? A gente vê na casa 9. Na casa 10 é a sua profissão. Uhum. Porque é diferente o seu trabalho do dia a dia da sua profissão. Então, a sua profissão e os seus projetos futuros. A casa 10 é tudo que você almeja, o que você quer da sua vida, quais são os seus projetos, o que você quer lá na frente. Isso é a casa 10. A casa 11 são os amigos e os mestres. Que bonito estarem juntos, né? Os amigos e os mestres. E na casa 12, e gozar do meu sol tá ali, né? Na casa 11, nos O seu amigos e sol é nos casa 11. mestres. Ah, é verdade. E na casa 12 é você com você mesmo, lá no seu íntimo. Aquele pedacinho que só você e o seu astrólogo, depois que deu o seu mapa, sabe. Aquele Sim. pedaço que ninguém conhece da Catarina. Então, Que é só a ali Vera sabe. só a Vera sabe, é ali na casa 12. Então, isso, um apanhado para a gente saber que daí é um grande quebra-cabeça, porque a gente pega os signos e vê em que casa tá, e aí tem aquele monte de risquinho no meio que depois a gente mostra de novo que são os aspectos. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar um pouquinho de cada signo. Então, lembrando que todo mundo tem todos os signos. Lembra que o mapa ele está dividido em 12 pedacinhos. Em cada pedacinho desse, em cada casa dessas, é um signo, então a gente age daquela forma. Então, eu, por exemplo, sou escorpião. Aí a Catarina vai falar assim, nossa, que ruim! Que signo péssimo esse! Só que a Catarina também tem escorpião e ela age como escorpião em algum lugar, alguma área da vida dela, ela tem aquela característica. Então, é legal a gente prestar atenção conforme eu for falando das características, para você ver se você tem esse comportamento. Com certeza você tem. Mas busca aonde ele é mais exacerbado. Então, vou falar rapidamente aqui, depois a gente vai entrar signo por signo. Vamos supor que eu estou falando de Áries. Áries, ele inicia as coisas, ele tem energia, ele faz, tal. Ele começa. Só que se ele tiver mal aspectado, ele começa e não termina. Começa e para, começa e para, começa e para. Se é um ariano, ou um ascendente em Áries, ou tem Marte em Áries, ele tem coisa muito forte de Áries, quando eu falar de Áries, ele vai se identificar. Mesmo que ele nunca fez o mapa e só saiba o signo dele. Ele vai falar, nossa, eu comecei inglês, francês, judô, não sei o quê, não sei o que lá, não terminei nada. Daí, se você está se identificando, é porque isso é forte no seu mapa. Aí você fala assim, não, eu só comecei e terminei faculdade. Então, às vezes, está lá na casa 9. Namoro, começa e termina, então talvez esteja lá na casa 5. Então, presta atenção conforme eu for falando de cada signo, não só no seu,
Preste atenção no seu. E aí você vai fazendo relação com as pessoas que você conhece, com seu pai, com a sua mãe, que você sabe o signo, com o seu filho, né? Para você ir entendendo um pouquinho mais. E tem gente que fala assim, o signo tal é assim, assim, assado, porque o filho é daquele jeito, é daquele signo. Mas não, não tem nada a ver, porque talvez não seja. Já vi muita gente falando isso para mim. Eu falo, não, isso não é característica deste signo. Seu filho deve ter muito forte o signo tal, mas isso não tem nada a ver. Então, as pessoas costumam misturar bastante algumas coisas. Mães é sempre isso, né? A gente sempre... Nossa, mãe assim, mãe assada. Eu tenho uns amigos, somos em 3 com mães geminianas. Vou falar. E é uma loucura. É uma loucura. Mas também é isso, é mãe, né? Aí mãe, geminiana, aí vai mais uma coisa. Então, Cato, acho que a gente vai bater papo aqui. Eu vou falar de signo por signo, porque eu ia mostrar os signos, ia mostrar os planetas. Eu senti que isso deu uma pesada na conexão, entendeu, velho? Os desenhos, né? Tá. Mas a gente pode pôr rapidinho e tirar, só não deixar aí o tempo todo, sabe? Se você quiser mostrar alguma coisa ou outra, a gente sobe, mostra e tira, que eu acho que é bom. Então, vamos começar com o signo de Áries. O signo de Áries, se ele estiver domiciliado, se ele estiver no lugar dele, é na casa 1. Tá. Mas assim, é raríssimo, né? Você viu que eu pus um mapa hipotético de 50 mil, é um ou outro que você pega assim. Mas, então, Áries, quais são as características dos arianos? Então, porque quem é ariano é quem tem o Sol em Áries. Não importa em que casa seu Áries está, né? O Sol está ali, você é ariano. E pessoas que têm ascendente em Áries. Mostra o ascendente aí para mim, Catarina. O que é o ascendente? Fica aqui, ó. As pessoas não sabem. Ó, então, aí é a casa 1, tá vendo? Onde começa, onde está o primeiro risquinho, o primeiro pedacinho de pizza, né? A casa 1 tem um romano ali. Então, ascendente é aonde está essa primeira setinha do começo da casa 1. Nesse caso aqui, está em Áries. Então, o ascendente dessa pessoa é Áries. Essa pessoa é uma libriana, porque o Sol está em Libra, e o ascendente está em Áries. Pode tirar, Catarina. Então, onde está o nosso ascendente? Onde está o nosso ascendente? É muito forte no nosso mapa também. Onde está o nosso ascendente é super forte. Então, se você se identificar com as características que eu vou falar agora, que são de Áries, ou você é um ariano, ou você tem Sol em Áries, ou você tem Marte em Áries, ou que nem a Flávia falou assim, o que significa ter muitos planetas conectados em determinada casa? Qual signo está lá? Então, se você tem muitos planetas naquele signo, aquilo é forte. Porque em várias áreas da sua vida você age daquele jeito, né? Porque tem vários planetas, então você tem muito daquela característica também na sua vida. Então, Áries inicia, não está lá na casa 1? Ele começa as coisas. Ele tem muita energia, é de fogo, tem muita energia. E ele começa, ele fala assim, gente, vamos juntar uma turma e vamos jogar futebol. Né? Uma criança de Áries. Aí junta todo mundo, tá todo mundo jogando, agora enjoei, não quero não. Vamos jogar vôlei. Aí ele quer juntar todo mundo pro vôlei. Daí ele larga ali, não, agora vamos fazer isso. Não termina, ele começa e não termina as coisas. Se tiver mal aspectado, porque pode ser que ele esteja bem aspectado. Depois a gente coloca lá que tem aquele monte de risquinhos azuis e vermelhos. Põe um pouquinho aí, Catarina, pra gente mostrar. Para ver os movimentos. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de risco no meio do mapa que liga um planeta com o outro. Tá bem fraquinho, assim, não dá para ver direito. Mas esses são os aspectos. Se eles estiverem em vermelho, é porque a pessoa não sabe fazer aquilo direito e veio aprender. Se tiver em azul, é porque já veio
com bônus. Já, aquilo lá ela já aprendeu e ela sabe fazer bem. Pode tirar, Catarina. Ótimo. Então, tem que ver se no planeta, se está com esses bons aspectos ou maus aspectos. Isso é muito importante. Se você está no lado positivo do signo ou no lado negativo. Então, são bons líderes. Então, que seja um líder positivo, porque pode ser líder positivo e líder negativo. Então, são bons líderes. Começam as coisas. E assim, eles vão assim com uma pressa para fazer as coisas, eles abaixam a cabeça e andam e nem olham para onde está indo. Então, normalmente tem cicatriz na cabeça. Ariano, ascendente em Áries, tem cicatriz, porque sai sem olhar e aí corta a cabeça, bate a cabeça, tem problemas na cabeça. A cabeça é um ponto frágil do signo de Áries. O segundo signo. Ô, Vé, perguntaram aqui, a Amanda perguntou quando os aspectos aparecem pontilhados. Acho que é sobre aqueles que têm em vermelho, em azul e pontilhados. Então, no mapa que eu faço não tem pontilhado. Aspecto pontilhado. Será que... É que é mais ou menos, entendeu? É que tá indo, mas não tá, sei lá. Acho que porque não apareceu direito, mas eu postei no meu Facebook os desenhos, depois vocês dão uma olhada lá. Não tem às vezes é uma outra. Ela deve ter feito talvez em outro lugar, e daí aparecia. Porque aí tem que ver a legenda. Porque assim, ó, o que são os aspectos? Pode ser trígono, pode ser quadrado, pode estar quadrado, trígono, oposto, conjunção. Então, tem alguns desses, por exemplo, ter um trígono no teu mapa é uma coisa muito boa, ter um quadrado é um aspecto que é um desafio grande que você tem que lidar. E aí, os desafios eu desenho em vermelho e os aspectos que são mais tranquilos eu desenho em azul, porque fica mais fácil para visualizar. E na maioria dos programas profissionais são assim também. Tá? Agora, pontilhado, eu não sei. Ela fez no astro.com. Tá, então eu não sei. Depois você me manda uma foto desse pontilhado, mas me manda do mapa inteiro, para eu olhar qual é o aspecto que eles põem pontilhado. Não sei o que é. Vamos para o segundo signo. Vamos para o segundo signo. Touro. Eita. O segundo signo é touro. A Veroca entrou para ouvir o signo dela. Viu? Então, certeira. Então, as pessoas que têm forte o signo de touro, então não só os taurinos, mas ascendente em touro, tem Marte em touro, ou tem muitos aspectos ligados a touro, ou ao regente de touro, que é Vênus, né? Então, vou mostrar essas características. Então, o touro é como se fosse o pai do horóscopo, assim, do signo, sabe? Câncer é a mãe e touro é o pai. O pai, o que ele é? Ele é o provedor, não é aquele que traz dinheiro para casa? Aquele que sustenta a família normalmente, né? Naqueles modelos tradicionais, né? Isso já... Já passou. Já virou uma coisa, mas enquanto arquétipo, o touro né? No arquétipo, o touro é aquele que provém. É aquele que representa o pai, aquele que representa a parte financeira. A mãe representa o aconchego, o carinho, o emocional, não é? Sim. Então, isso são arquétipos que nunca vão mudar. Então, o touro. Então, quem é taurino, para o taurino é muito importante. Deve estar cheio de taurino aí. Eu acho, tem um monte de gente aqui falando. O que é isso? Era o quê? O que eles estão falando? Era assim. Então, o taurino, para o taurino é muito importante a parte material. O ter uma estabilidade, o ter... por exemplo, ter no final do mês dinheiro para pagar a sua conta, ter essa segurança financeira. Para o taurino é importante. Não é querer ser rico, milionário, não é isso. Mas ter uma segurança, uma estabilidade financeira. Se o taurino não estiver bem financeiramente, ele emocionalmente também não está. Mexe com ele.
Se você pegar crianças, é muito legal você pegar crianças do signo de Touro. As crianças do signo de Touro, elas guardam dinheiro. Sabe assim, a moedinha que a mãe dá, a mesada, não sei o quê. Eles guardam, 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 guardam. E aí um dia acaba o gás da mãe, eu digo, mãe, eu tenho dinheiro, quer que eu empreste? A alegria do taurino emprestar dinheiro da criança de Touro, emprestar dinheiro para a mãe, mas depois a mãe tem que pagar. Porque ele marca lá no caderninho. Para ele é importante, marca lá no caderninho. Criança de Touro, por exemplo, na festa junina do Francis, a gente tem aqueles dinheirinhos... aqueles dinheirinhos falsos, né? De mentirinha. De mentirinha. Que a gente tem o banco, distribui o dinheiro e aí eles pegam aquele dinheiro, vão brincar nas barraquinhas, vão comprar doce e tal. Tem criança que passa a festa junina inteira na fila do banco. Entra, pega dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro. Eu sempre pergunto o signo, adorava ficar no caixa do banco perguntando o signo das crianças. Terminava a festa e dizia, olha tia, eu tô rico. Eles passaram a festa Eles queriam pegar dinheiro. Mas não brincaram, não comeram doce, não, entendeu? Isso é o taurino. Ah, mas investir em comida, eles investem em comida. Ah, sim. Né? Isso eles investem. Então, eles gostam de lugares bonitos, harmônicos, bem arrumados e uma boa comida, né? Prazeres, se você chamar né? um taurino para uma festa que não tem comida, ele não vai. Não vai, não vai, não vai. Comer bem, ele come. Se não tiver... Nossa, eu sou rodeada de taurino. As minhas amigas taurinas dizem, vamos lá em casa. Assim, qual vai ser o cardápio? Você vai servir, senão não sei se eu vou, entendeu? Não, e eles têm prazer, né, em comer, é muito doido. Eu também tenho muitos taurinos na minha vida e tenho um prazer nesse negócio de comer, ou de que vamos comer, dessa grande empreitada que é ir comer, né? Tem um prazer nisso, assim. Olha, a Paulinha tá falando que o Gabriel é taurino, tem 3 anos e já guarda dinheiro. Tá na aula, Olha, gente. O mapa astral, né, assim, tem uma influência muito grande na nossa vida, muito grande. E aí, se a gente tem consciência daquilo, as influências que não são legais, a gente vai se lapidando para melhorar. É para isso que serve, para transformar aquele monte de risco vermelho em azul. sim. Mas, ô Vera, você acha que eles são mão de vaca também, assim? Não, ou mão de vaca é outro não? signo, não. Outra coisa que eles são teimosos, né? O touro não empaca, né? Eles são muito teimosos e resistentes à mudança. Né? E resistente à mudança. Então, se o negócio está dando certo, para que eu vou mudar? Exato. Eles são bem resistentes. Não mexe em time que está ganhando, né? E não tem... eu estava lendo o que ela estava colocando ali. Então, cheiros eu não sei se é de touro, não, mas que gosta de dinheiro e que gosta de comida, que gosta de coisas belas, coisas harmônicas, isso é touro. Então, vamos passar para o terceiro. Ó, mandaram assim, Vera, se não tem nenhum planeta na casa, o que significa? Sem aspectos? Se não tem nenhum planeta, não tem aspecto, porque os aspectos são entre os planetas. Né? Então, o que são aspectos? Os aspectos é a distância que tem entre um planeta e outro. Então, se ele está assim, um está aqui, o outro está lá do outro lado, direto, assim, vai dar uma oposição, é um riscão vermelho feio. Então, se dá 90 graus, é um trígono, daí é um aspecto bonitinho. Então, os aspectos é a distância entre os planetas. Então, se não tem aspecto nenhum, então significa que aquela casa na sua vida, você leva mais de boa. As casas que tem muitos planetas e tem muitos aspectos, aquela casa é um aspecto da sua vida, é uma área da sua vida bem movimentada, que tem bastante aprendizado. É isso que significa. Terceira casa, Gêmeos. A sua mãe é geminiana, né? Geminiana nata, sim. O óleo essencial da geminiana é ela. Então, olha, os geminianos, eles são muito inteligentes. Eles têm uma inteligência nata.
E eles têm uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o geminiano, uma criança de gêmeos, eu gosto muito, porque no acampamento a gente fala com as crianças, né? Então, uma criança de gêmeos, a mãe fala assim, filho, vai estudar. Ele vai estudar, ele entra no quarto, ele pega o fone de ouvido, bota uma música, liga a televisão, pega o material da escola e ele está estudando. A mãe entra, fala, mas você está com a televisão ligada, você está ouvindo música, não mandei você estudar, mas mãe, eu estou estudando. E tá mesmo. Se for geminiano, ou ascendente em gêmeos, ou qualquer coisa forte em gêmeos, realmente está estudando. Se for um canceriano, escorpião, capricórnio, não está. Está assistindo televisão ou está ouvindo música, não está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas os gêmeos têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em todas elas. Então, se a mãe perguntar, começar a querer tomar nota lá da lição, ele vai saber responder. Se a mãe perguntar que música está tocando, ele fala. Perguntar o que está passando na televisão, ele também sabe. Eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas... Selena, super geminiana, que fez aniversário ontem, mandando que é impossível estudar só estudando sem mais nada. Então, mãe, então você sabe que realmente ela está estudando. Se botar fones, né? Porque faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas lembra que a gente tem todos os signos, né? Todo mundo tem essa característica de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo em determinada área do mapa. O meu, por exemplo, está na minha rotina, no meu dia a dia. Então, eu fiz duas faculdades, uma de manhã, uma à noite, ia para balada, né? Dou astrologia, reiki, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas assim, no meu dia a dia. Agora, se eu pegar um livro para ler, pego aquele livro, vou até o final, sem ouvir música, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Mas, assim, no meu dia a dia, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e dou conta. Então, legal. É gêmeos. Gêmeos também é comunicação. Ele se comunica bem, ele gosta de ler, ele gosta de falar, né? E então, dão bons comunicadores. Tem que tomar cuidado, porque pode estar mal aspectado. Se tiver mal aspectado, um comunicador mal aspectado faz o quê? Fofoca. Fofoca! Então, um comunicador mal aspectado faz fofoca. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa que os geminianos têm que fazer, eles têm que aprender a focar. Porque senão faz um monte de coisa em tudo na vida e você precisa focar para fazer, para se destacar naquilo, entendeu? Você faz um monte de coisa. Então, por exemplo, eu tenho um monte de formações, várias formações, mas eu foquei na astrologia e no reiki, né? E não dá para eu focar em tudo que eu já fiz. Gosto de estudar, gosto de aprender, mas as minhas ferramentas base são astrologia e reiki. Então, isso aí é Gêmeos. Vamos lá para o quarto signo, que é Câncer. Câncer. Então, os cancerianos. Os cancerianos, então, assim, os signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, são os signos mais sensíveis do zodíaco. Quando eu falei dos arquétipos, que Touro era o pai, Câncer é a mãe. Então, Câncer é a emoção, né? Os dois signos que são mais ligados na família são o Touro e o Câncer. Para esses dois signos, ter aquela família, sabe? Pai, mãe, tá todo mundo junto, tal, é super importante. Eles são muito família. E para esses dois signos, por exemplo, se o pai e a mãe separam, se a família se divide, eles sofrem demais. Então, as pessoas de Câncer, ascendente em Câncer, ou que tem um monte de coisa em Câncer, ou as pessoas de Touro, com ascendente em Touro, ou com um monte de aspectos em Touro, essas pessoas são as que sofrem mais em separações da família. Porque para elas tinha que ser permanente, né? A família, aquela coisa da família, tanto que
câncer, quando ele está domiciliado, que a gente fala, é na casa 4, que é a casa da família, lembra? Sim, Então, e é tanto para a família que faz parte, para a família que quer construir, né? São pessoas que querem muito construir esses vínculos também, né? isso, são muito ligados na família. E aí, câncer é assim. Então, são os de água, são os mais emocionais, né? Só que eles agem diferente. A água não tem 3 estados. Tem o líquido, o sólido e o gasoso. E nas emoções também. Então, nas emoções, câncer é o estado líquido. Então, o canceriano, a criança de câncer, chora muito. Ô, bichinha. Qualquer coisa, a criança de câncer chora. Porque ela é a emoção no estado água, né? Já escorpião, que também é super sensível, é a água no estado sólido, gelo. Obrigada, Vera, porque olha... Você é escorpião? Que signo você é, Catarina? Eu não, eu sou aquário, eu vou demorar para chegar, tô lá no finzão já. Tá. Então, eu sou escorpião, é a água no estado sólido. Então, o escorpião, por exemplo, então o câncer, quando ele fica magoado, ele chora. O escorpião, se alguém faz alguma coisa, a gente fica magoada, a gente guarda. Isso quando tá no pior, né? Eu já transcendi algumas coisas. Mas no... Como é que fala? Lá no seu íntimo, se você não tomar cuidado, você faz daquele jeito. Você guarda aquilo e na primeira oportunidade é vingativo, né? É um granizo, então, é o granizo na sua cabeça. O escorpião, ele é super sensível, mas ele não fala nada. Ele guarda para ele e depois ele se vinga. E já o peixes é a água no estado gasoso. Então fica super magoado, vive no mundo da lua, não é? Estado gasoso, vive lá no mundo da lua. E quando fica magoado, vai para o quarto e chora escondido. Ninguém vê. E cada vez. E aí, assim, então, os 3 estão errados, porque se alguém fez alguma coisa e me magoou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá conversar com a pessoa e falar: olha, aquela coisa que você fez para mim não foi legal. Tá cortando sua cabeça, Catarina. Tem que levantar. Eu sei, aí. eu tô botando uma bateria aqui nesse celular. Ah, tá bom. Então, o que tem que fazer? Tem que ir lá falar para a pessoa que você se magoou, que não foi legal aquilo, que aquilo te magoou, porque daí você dá a oportunidade da pessoa se transformar. Porque às vezes ela nem sabe que ela magoou você e ela continua naquela mesma atitude com outras pessoas e está magoando todo mundo. Então, além de eu não falar e eu continuar me magoando, também permito que ela continue naquele estado magoando as outras pessoas. Então, tanto câncer, quanto escorpião, quanto peixes, os piscianos, têm que falar quando estão magoados. E não ir chorar lá no quarto, nem se vingar e nem chorar, né? Então, são aprendizados. Câncer. Câncer é super emocional e ele tem a tendência a guardar coisas. Tudo ele guarda. Ele guarda porque tem um vínculo emocional com aquilo. Então, vamos supor que eu dei uma varetinha do incenso na oficina de reiki para um canceriano, certo? Ele nunca vai queimar aquela vareta. Ele vai guardar, entendeu? Ele vai guardar, porque aquela varetinha de incenso lembra ele do dia Eu tenho alguns cancerianos que têm umas varetinhas de incenso que eu dei. Que nunca acenderam. Então, guarda coisas, né? Então, é apegado. Então, tem que aprender que não precisa ter aquela varetinha para lembrar da minha aula. Entendeu? Então, uma criança de câncer, a mãe fala assim, ela tem aquela gaveta cheia de bugiganga, né? Então, tem uma vareta de incenso, tem uma flor seca, tem um não sei o que lá, tem uns negócios assim, um pedaço de guardanapo, tem um monte de lixo, vamos dizer assim. Para a mãe, aquilo é um monte de lixo. A mãe fala, fulano, vai arrumar a sua gaveta. Ele tira tudo, ele leva o dia inteiro. Ai, esse aqui foi aquele dia não sei o quê. Põe de novo na gaveta. Ai,
Volta tudo para a gaveta, ele não joga nada fora. Então, isso é um aprendizado de câncer. São super sensíveis, são pais e mães que, nossa, fazem tudo pela família. E câncer, quem rege câncer é a lua, né? A lua não tem várias fases, não muda de cara várias vezes, então canceriano também vai mudando de humor durante o dia, várias vezes, né? Ixi, Maria. Acho que a Paulinha, então, a Paulinha é canceriana, se eu não me engano. É isso, câncer? É isso, Paulinha. Paulinha é canceriana, Paulinha? Conta pra nós aí. Quem é canceriana aí, vão? Tadinho do Gabriel. Filhinho da Paulinha. Gêmeos é ar. Gêmeos é Gêmeos ar. é ar. O pessoal respondeu aqui. É ar. Falaram que ia ser um de câncer lá com defeito. Que defeito que nasceu, Lucy? Quem é que é de câncer aí? Qual é o defeito desse canceriano? Vai ver que é o filho que não tá lá na casa dela. Não, meu pai e minha irmã mais velha. Eu sou Capricórnio. Boa, Paulinha. Isso mesmo. Beleza. Aí falamos de câncer. O quinto signo. O quinto signo é Leão. Qual é o planeta que rege Leão? O Sol. Nada mais do que o Sol. Então, brilha, né? Leão brilha. Você é aquário, ascendente é o quê, Catarina? Eu sou aquário com Sagitário. Leão passa longe aqui de mim. Leão, inclusive, é o único signo que, se eu tenho alguma desavença na minha vida, assim, alguma coisa, geralmente são leoninos. É uma coisa. É o único. Olha, a Sibeli está falando que o irmão dela é câncer, é zero família e zero emocional. Aí tem que ver se a lua que rege câncer, se ela está com aspecto, se ela não tem aspecto nenhum, ela está isolada. Se ele tem um monte de coisas em outros lugares. Tem que ver isso, tá? E tem que ver qual é o dia de câncer que ele está, se está lá no fim e já está mudando de signo. Então, é por isso que o mapa astral é muito importante. Porque se você olhar só onde está o Sol, aí é horóscopo, perde o sentido. Então, por isso que a gente tem que fazer um mapa para saber tudo, como é que a gente funciona na nossa vida. Leão. Então, o que rege Leão é o Sol. O Sol é o centro do universo, né? É o que dá vida. Então, os leoninos, eles aparecem, né? Eles têm força. Eles também são líderes, que assim como os arianos são líderes, os leoninos são mais líderes ainda. Tem uma veia artística muito grande. Os leoninos são atores e atrizes. Se não forem ator ou atriz, pode ter certeza que ele faz um teatrozinho, sabe? Você cai na dele o tempo inteiro, porque eles são muito bons. Fazem um teatrinho bem legal. São, tipo, mães, e daquelas assim, tipo leoa, sabe? Não mexa com meu filho, porque se mexer com meu filho, eu despedaço. E aparece. É muito engraçado. Que nem, por exemplo, as pessoas de Leão, elas aparecem. De alguma forma, todo mundo sabe. Por exemplo, acampamento sem crianças, a criança leonina, todo mundo vai conhecer. Mesmo que seja uma criança leonina, que tenha muitos aspectos em outros signos, que seja mais tímida, tal, não importa. Vai chegar uma hora que todo mundo no acampamento conhece ela por algum motivo, porque é uma característica de Leão. Então, Leão, por exemplo, tem uma festa, né? E a festa vai começar às 7 da noite. Leão chega no ápice, aí todo mundo vê que ele entrou e ele sai no ápice, sabe? Não chega no comecinho e sai no final. Não, ele chega no ápice, dá o ar da graça dele, todo mundo vê que ele na festa, né? Então, isso é Leão. Então, tem bastante energia, começa as coisas, faz, é líder. Tem que tomar cuidado com o quê? Com o orgulho. É o maior matriz do leão. Se tiver mau aspecto, é o orgulho. É o que tem que trabalhar, é o orgulho. Então, aí a sexta casa, que está ali na casa do trabalho, é Virgem, e na casa da saúde. Por isso que é legal depois, por exemplo, falar de cada casa,
porque daí a gente já vai fazendo analogia de cada casa, de cada planeta, com os signos, né? Então, a astrologia é uma coisa bem interessante de estudar, porque é uma coisa que faz muito sentido, não é uma coisa largada, assim, é uma coisa que tem muito sentido. Então, Virgem. Virgem, qual é um aspecto principal de Virgem? Tem tendência a ser muito perfeccionista, detalhista. Todo virginiano tem tendência a ser perfeccionista, detalhista. E aí tem que tomar cuidado com isso. Porque se você está muito ali no detalhe, você perde o todo. Né? Então, voltando para os exemplos das crianças. A mãe tem uma criança lá de virgem que está com o quarto que está uma zona, uma bagunça, e a mãe manda a criança arrumar o quarto. E essa criança tem uma coleção de Lego, uma enorme coleção de Lego, mais um monte de coisa no quarto. Quando ela vai arrumar o quarto, ela vai começar a arrumar pelos Legos. E aí ela vai separar por cor, depois ela vai separar por tamanho, depois ela vai separar por tipo, né? E ela vai passar o dia inteiro brincando com os Legos, né? Separando, vai botar tudo em caixinha separada, tudo bonitinho, ordem crescente, decrescente, de cor, não sei o que, não sei o que lá. Quando a mãe chegar, abriu a porta, o quarto é uma zona. Mas, filha, numa dessas... Mãe, eu passei o dia inteiro arrumando meu quarto. E passou mesmo. Só que no detalhe e não viu o resto, né? Nem a cama não arrumou. Então, as pessoas de virgem têm que tomar cuidado com isso. Então, ai, gente... O que eu já ouvi falar a Piririca e a Cris, né? A Cris também acho que é virginiana. A Cris eu não sei, mas a Piririca é uma virginiana, assim, típica. Eu me lembro uma vez que a Silvana pediu para ela organizar o bagageiro na hora de ir embora. Ela queria botar as malas, assim, cai uma chuva. Sabe aquela coisa impossível de fazer? Ela queria, sabe? Nunca mais, não sei por quê, nunca mais a Silvana pediu para ela organizar o bagageiro do ônibus. A minha primeira temporada Piririca foi ver minha cama da Marquinha. Eu não esqueço até hoje, eu aprendi a fazer cama com a Piririca. Porque é isso, eu arrumei ali assim, daí ela olhou, eu falei, ai, Piririca, você poderia me dar uma marquinha? Aí ela, claro, vamos lá. Fui lá ver. Quando ela chegou lá, ela falou assim, sua cama tá arrumada? Eu falei assim, sim. Aí ela, não tá arrumada. Eu falei, tá. Ela falou, então tá, agora arruma. Blow! E aí a gente teve que arrumar tudo de novo, porque não estava esticadinho. Tava assim, arrumado, para quem, né, tá arrumado. Mas ela me ajudou, esticou, aí a gente arrumou tudo. Aí, Piririca, nunca esqueço de você, minha amiga. Não, e assim, a Piririca na arrumação de mala, assim, a mala depois, quando chega na Piririca do grupo 2, né, dos pequenininhos, quando chega no 3 e no 4, o povo sabe fazer uma mala maravilhosa. Porque as crianças fazem a mala, se não tá boa, ela vira a mala e fala, faz de novo. Quem é filho de Piririca sabe fazer uma mala. Sabe arrumar uma cama, né, Catarina? Nossa Senhora! Então, e Virgem, eles fazem. É um signo prático que vai e faz. E outra coisa, é preocupado com a saúde. Os virginianos são muito preocupados com a saúde. Se dão bem para trabalhar na área da saúde também. Então, se você vai viajar, tem uma turma viajando, né? Aí tem sempre aquela pessoa que está com uma dor de barriga, com uma dor de cabeça. O virginiano tem um kit. Tem um kit tipo carvão vegetal, sal amargo, né? Tem um kit com algumas coisas práticas que dá para ajudar qualquer pessoa. Eu já ouvi dizer, ver se é verdade, que assim, não necessariamente, às vezes, os virginianos são organizados com as coisas deles, mas eles gostam, talvez, de criar sistemas para organização ou criar formas de como coordenar uma coisa, mas não necessariamente, às vezes, são loucos de limpeza. Não é que eles são assim, depende, daí depende de todos os aspectos, como é que tá. Tem virginiano que é louco de limpeza, sim, né? Então, assim, uma brincadeira que os astrólogos fazem é que numa festa
aquela pessoa que vai de cinzeiro em cinzeiro limpando cinzeiro a noite inteira é o virginiano, né? Mas assim, olha, tem virginianos, por exemplo, que gostam de botar tudo em caixinha, tudo separado. Você assistiu aquele Dormindo com o Inimigo? É muito legal. O marido da mulher é virginiano. Ele é neurótico por tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Aí ela dá um jeito, ela se separa dele. Daí lá no fim do filme o cara aparece de novo. Quando ela abre o armário, ela vê as latinhas tudo direito, ela gela, porque ela sabe que ele voltou, né? Então, voltando, né? Que eu ia falar para vocês, que eu tinha nessa época de que fazia acampamento, que eu era jovem, assim que nem você, já fui também. Aí tinha um amigo nosso que a gente viajava, era muito engraçado. Ele dividia tudo, porque você imagina aquele monte de jovem, né? Tudo esfomeado com pouco dinheiro, fazia supermercado. Ele dividia tudo. Ele pegava o litro da Coca-Cola, ele dividia. Até aqui é para você, até aqui é para você. Gente, era absurdo. Eu nunca vou esquecer desse risquinho da garrafa da Coca-Cola, que eu achei assim um cúmulo do... Então, ele pode criar sistemas, né? Assim, de então, virgem tem que tomar bastante cuidado, porque eles sofrem demais também, sabe? Eu tenho um aluno que é virginiano e é casado com uma esposa hiper mega bagunceira. Ele sofre com aquela bagunça, com aquela coisa. É aprendizado, né? Você quer ter razão, quer ser feliz, né? Então tem que aprender. E tem que aprender também a não perder o todo, né? Porque às vezes fica só focado lá, que nem a história do Lego, né? E perde todo o resto do contexto. Então tem que aprender isso. Mas são pessoas muito práticas, que realizam, são preocupados com a saúde, dão bons, ótimos, excelentes profissionais da saúde e salvam o grupo com os remedinhos deles na bolsa ali, toda vez. Sempre bom ter um virginiano por perto. Sempre é bom ter um virginiano por perto. Eles são muito práticos, eles fazem mesmo, eles realizam. Daí, depois de Virgem, casa 7. Casa 7 tá em Libra. Então, nós vamos falar de Libra. O Sol lá do nosso mapa hipotético lá era libriano. As pessoas de Libra é assim, é regido por Vênus, né? É a beleza, né? É a beleza, gosta da estética, da coisa bonita, da coisa arrumada, tem bom gosto. Libriano tem um bom gosto. Chegou a nossa Zuzu libriana. A Zuzu é libriana, ela deve ter ascendente. E o ascendente, Zuzu? Porque a Zuzu tem alguma coisa forte de escorpião. Eu não sei o que é. Qual é o ascendente, Zuzu? Conta para nós. Você sabe? Talvez ela não saiba. Eu acho que ela sabe. Eu não sei. A Crisão é libriana. E em Gêmeos, a Zuzu. Em Gêmeos. Então, Libra. Então, Libra tem um bom gosto, né? Gosta das coisas belas, arrumadas, gosta de... sabe assim, a casa tem que estar arrumada, tem que estar estética, de harmonia. Então, um libriano, para ele trabalhar, tem que ter harmonia no ambiente, harmonia entre as pessoas, para ele estar bem, tem que ter harmonia. E a criança de Libra é muito engraçado. A mãe manda a criança de Libra arrumar o quarto, né? E ela gosta das coisas esteticamente arrumadas, né? Então ela vai lá, ela estica a coxa, cata tudo que está fora do lugar, vai enfiando no guarda-roupa, não necessariamente que ela dobre e guarde, né? Vai enfiando tudo lá no guarda-roupa. A mãe entra, olha, fala assim, ai, filhinha, parabéns, a casa do quarto tá super arrumado. A mãe abre o guarda-roupa, despenca tudo em cima dela, sabe? Essa é a diferença do quarto de Libra e do quarto de Virgem. De Virgem. Né? Outra coisa, para os librianos é muito importante parceria,
fazer as coisas junto com alguém. É importante ele ter um parceiro, uma parceira. Sabe, para o libriano é importante estar junto, fazer junto. Outra coisa, o libriano é a balança, né? Ele procura ser justo, ele busca justiça. Então, se você falar assim para o libriano, olha, escolhe esse ou aquele, ele vai ficar na dúvida. Por quê? Vai ficar na dúvida porque ele quer ser justo. Então, ele vai querer prós, contras, não sei o quê, e aí ele não resolve, não decide. Então, normalmente, os librianos são indecisos por conta disso. Eles não querem... O que é bom é ruim, o que é bom é ruim. Ela tá preocupada que você falou que ela tem alguma coisa em escorpião, ela tá que não se aguenta, Zuzu, aqui. Tá desesperada, menina. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, gente, eu me lembro que uma vez, ela era pequena ainda, e eu tava na oficina dando os exemplos dos signos, né? E eu falei do signo de escorpião. E ela falou assim, Zuzu, me lembra aí, eu acho que era você. Eu acho que foi a Zuzu, porque me marcou muito. Aí ela falou assim, gente, eu devo ter uma coisa forte de escorpião. Ela falou, eu falei, mas por quê? Porque diz que quando ela era pequena, ela estava brincando com um carrinho, alguma coisa, e veio um menino e tirou dela o carrinho, e ela catou um tijolo e jogou na cabeça do menino. É alguma coisa assim, Zuzu? Mas é uma pequena porreta. Porque escorpião é vingativo, né? E na hora que eu estava explicando, ela era pequenininha ainda. Aí ela falou isso, sabe? Desse exemplo. Isso depois é bem escorpião quando tá no ruim mesmo. Quando tá ali no escorpiãozão mesmo. Sim. Para, mentira, Zuzu. E agora já está em rede nacional. Não, internacional, já está em Londres. Ai, Zuzu, mas você já deve ter mudado, já deve ter melhorado o lado ruim do escorpião. Eu sou escorpião, Zuzu. Tá falando com a essência aí, com o escorpião. Tá falando, ó, escorpião nada, e de escorpião eu entendo bem. Mas deixa eu ver o que mais que tem de Libra. Então, ele busca justiça e parceria. Então, para o libriano, por exemplo, na escola, vai fazer um trabalho, ele quer fazer em grupo, ele quer fazer em dupla, ele quer fazer em par, né? Ter um relacionamento, um marido, uma esposa, para ele é importante, ter alguém, compartilhar. Então, isso são as coisas de Libra. E estética, né? As coisas bonitas. E tem um ajuste fino, que é fogo, Catarina. Se você puser lá, a Zuzu é libriana, né? Puser a Zuzu, por exemplo, num brechó, sabe assim, que tem aquele monte de coisas assim e tal. Zuzu escolhe uma coisa, ela vai escolher a peça mais cara. E pura seda, entendeu? Mas porque é bom o negócio. A gente olha, sabe quando tem aquele monte de coisa falsificado? Eu olho lá, não sei qual que é o bom, qual é o falsificado. Não, o libriano sabe. Vai certo, né? Vai direto, vai com o dedinho ali no lugar. O Hamilton é ascendente em Libra, misericórdia. Tudo não, que é de mais caro. Eu adoro librianos. Eu tenho uma amiga muito libriana, a Dulce, e assim, e ela é uma parceira para tudo. Assim, o que você precisar dela, você fala assim, amiga, tô morrendo de vontade de ir comer no japonês. Ela, ai, adoro, vamos. Aí eu falo assim, não, mentira. Agora, na verdade, tô com vontade de comer um algodão doce. Ela fala, gosto também, vamos lá. Ela, assim, o que você quiser, ela topa, sabe? Ela é muito parceira, é ótimo. A Zuzu falou dedo podre, não é dedo podre, não. O dedinho vai lá no negócio mais caro, mais eu conheço bem, eu tenho um aqui em casa. O Hamilton é câncer com ascendente em Libra. Ele vai direto na mosca ali, ó. Mas é porque, sabe, as coisas boas que vão durar, que são bonitas e tal, né? Fina seda, sabe? Assim, às vezes eu quero morrer. Eu falo assim, mas isso aqui é tão bom quanto? Não, eu comprei mussarela. Ele pediu mussarela de búfala, né? Eu entrei lá no Pão de Açúcar, olhei lá, comprei. Pegou. Quem que comprou essa mussarela de búfala? Não é Almeida Prado, essa aí não sei o quê. Para mim, mussarela de búfala é mussarela de búfala, não. Ó, deixa pra lá, abafa o caso. Depois a gente pode fazer uma live de
Ai, hoje é a véspera de Dia dos Namorados, a gente podia ter feito, né? Uma de signos e as combinações, essas coisas que o povo adora saber também, né? Bom, então vamos lá. Casa 7, agora casa 8. Casa 8. Lembra? É a casa da espiritualidade, das heranças, né? Quem é que... Qual é o signo domiciliado ali? Escorpião. Escorpião, chegou. Então, chegamos em Escorpião. Então, é um dos signos mais sensíveis, né, intuitivos do zodíaco. Eu lembrei da minha professora lá da Bélgica, né? Que ela fala assim, Escorpião toma conta das heranças da família. Né? Então, e é por isso, né? Tá ligado a heranças, tá ligado a processos judiciais, essas coisas todas a gente vê na casa 8 e ali em Escorpião. E Escorpião, ele é regido por Plutão, ele transforma, são grandes transformações. E o símbolo dele é a flor de lótus, que vai lá do lodo e vem e tira aquela flor linda e maravilhosa, né? Então, o escorpião vai do lodo à flor, né? E escorpião é um dos signos que ele tem 3 estágios. Então, tem 3 tipos de pessoas de escorpião. Tem o escorpião, o escorpião cobra e o escorpião águia. Olha... O escorpião é aquele que está na vingança ainda. Né? Aquele, não, pisou no meu pé e a hora que na primeira oportunidade dou um empurrão que a pessoa vai cair de boca. Ele não faz na mesma proporção, ele faz pior. Eu era muito assim. Na minha época de faculdade, eu era terrível. E assim, e o escorpião, então assim, olha, todo mundo tem escorpião no mapa em algum lugar. Ou é com relação a namorados, ou relação ao marido, em relação à família, em algum, ou no trabalho. Então, todo mundo tem. Então, é legal saber. Então, o escorpião, se ele ainda estiver naquela fase mais baixa, né? Naquele level, naquele nível assim, mais baixo do escorpião, ele está na vingança ainda, né? E aí é o escorpião. Depois, quando ele começa a se trabalhar, começa a perceber... Por que a astrologia é legal? É legal a gente nos perceber, prestar atenção de como nós somos para transformar e mudar. Sim. Se eu acho que é legal ser vingativa, eu nunca vou deixar de ser. Então, a hora que eu começo a perceber que aquilo é ruim, que eu não preciso fazer desse jeito, eu vou prestando atenção e vou me modificando. E que são potenciais também, né, Vé? Que, tipo, não são verdades absolutas, são potenciais. Tem maior potencial de ser de um jeito ou de outro, né? Pode ser. Então, tem uma tendência, sabe, Catarina? Se não traz para a consciência, eu acredito na cura através da consciência. Uhum. O reiki não traz consciência. Então, quando a gente não tem consciência, a gente é meio que levado, sabe? Então, eu tinha um amigo que falava que ele não queria ser gado. Você vai que nem gado, você é manipulado pelas redes sociais e até por essa parte que a gente não enxerga. Uhum. Até por essas energias que você não enxerga. Então, quando você descobre que, por exemplo, você uma das características de Marte é ser briguento, é ser impulsivo, é guerra, né? É o Áries, né? É o signo da guerra. Então, a hora que eu percebo que eu tenho esse pavio curto, que eu tenho essa tendência a brigar, e eu começo a prestar atenção. Eu já não falo mais quando eu estou com raiva, eu espero, eu assimilo, me ponho no lugar do outro, e aí você vai fazendo a sua transformação. É para isso que serve esse conhecimento, né? O escorpião também. O escorpião é a guerra sutil, né? Não é aquela guerra declarada. O ariano, que é aquela coisa da explosão na hora, né? E o escorpião é aquela guerra que não é declarada, né? Eu vou, estrategicamente, vou dar um puxão ali.
E às vezes você tem essas atitudes com a sua língua, com a sua boca. A pessoa fala e você vai, sabe assim, aquela coisa assim que você fala que vai na alma, né? Então, isso é uma característica de escorpião, se você faz isso em Morrer amiga de todos os escorpianos que eu conheço. Ah, então eu sou sua amiga. Você, meu pai, um monte de gente. Ah, meu Guigui também. Nossa, ele é ótimo, ainda bem que ele é meu pai. Esse povo é ótimo, mas quando não quer ser ótimo, né? É um potencial. Tem potencial, né, Catarina? Já falei do Leão. Já foi Leão. Já foi Leão, depois você tem que ver lá no IGTV. O Leão foi o quinto, eu já estou no oitavo. E aí, então, o escorpião, né? Então, ele se transforma. Então, ele tem uma espiritualidade, uma mediunidade muito grande, que quando ele faz essa autotransformação através da consciência, então tem o escorpião, que é aquele que está no pior de todos. Tem o escorpião cobra, porque o escorpião, ele gosta da penumbra, ele gosta de ficar no escuro, né? Nas cavernas. Aí, quando ele começa a sair, é o escorpião cobra. Já está na terra, já está tomando consciência e já está se transformando. E, a hora que ele se transforma, ele vira o escorpião águia. Então, ele ascensiona, ele foi lá no seu pior, fez a transformação, e aí, quando ele está nesse escorpião águia, ele ajuda muita gente, porque ele conhece. Porque ele conhece, já passou por aquele caminho, ele conhece muito bem. Então, daí ele já virou a flor de lótus, virou esse escorpião águia, e aí é uma pessoa que pode ajudar muitas pessoas a fazer essa autotransformação. Porque ele conhece na carne, né? Ele já foi lá no fundo do poço, já foi lá no fundo do lago, lá no lodo, né? Então, ele consegue ajudar muitas pessoas. Então, isso é escorpião. Então, é super sensível, hiper mega intuitivo, né? E todo escorpião adora essas coisas assim, astrologia, essas coisas místicas, coisas do além, sabe? Assim, mistérios, ele é super envolvido com essas coisas. Daí, casa 8, escorpião. Casa 9, Sagitário. Ah, chegou Sagitário. Chegou Sagitário. Paulinha, os escorpianos são super legais, eles são maravilhosos, vocês não gostam de mim? Então, super leais. Super leais. Leais, sim. Saudade, são muito, né? Os mais leais são os escorpiões e os leoninos. Leonino também são super leais. Os mais ciumentos e possessivos, Câncer e Touro. Touro e Câncer. Mais possessivos, Touro e Câncer. Nono, Sagitário. Temos sagitarianos aí. A Lucy tá felizona que chegou no Sagitário aqui. Como é que é? A Lúcia é Sagitária? Eu sou ascendente Então, olha, Sagitário, para começar. Sagitário é expansão. É expansão. Ele também é louco por conhecimento, muito mais do que os gêmeos, mas os gêmeos é aquele conhecimento aqui, né? Sagitário é aquele conhecimento lá. Conhecimento filosófico, de religião, de outros países, né? Sagitário, ele expande, é exagerado. Todo sagitariano, né, quer conhecer o mundo, viajar pelo mundo. Então, a maioria dos sagitarianos, quase que 100% dos sagitarianos, já viajaram para o exterior, já foram para vários lugares, porque eles têm essa sede desse conhecimento e tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. E para eles isso é muito importante. Então, a maioria de sagitariano, ascendente em Sagitário, eu me lembro que uma vez eu fiz um mapa de um sagitariano, né? E ele estava assim, bem mal de grana. Eu fiz para ele pagar não sei quantas vezes, para começar a pagar depois e tal.
E quando chegou que eu falei para ele de Sagitário, que eu falei que ia viajar muito, que ia fazer viagens para o exterior, ele já tinha, sei lá, os seus 30 anos e nunca tinha saído do país, né? Não, Vera, você tá vendo? Eu não tenho dinheiro nem para pagar meu mapa. Como é que eu vou viajar para o exterior? Não sei o quê. Eu falei assim, olha, não sei nem que seja viagem emocional. Você deve saber tudo dos países, você deve fuçar, porque tem essa sede desse conhecimento, mas ele gosta de ir lá, no lugar. Mas, Catarina, não deu um ano, o cara ganhou uma bolsa, foi para a Espanha, ficou anos na Espanha, viajou o mundo. E aí, em 2016, eu fui para Londres e encontrei com o cara lá. Super agora, assim, né? Rodando. Tanto que eu tenho na minha mesa, lá no meu apartamento lá em São Paulo, eu tenho um cristal da Espanha, sabe? Com aquela... Agora eu me esqueci o nome, mas de uma escultura lá da Espanha que ele trouxe para mim da primeira viagem dele. Mas esse cara já viajou para caramba agora. Então, os sagitarianos, eles viajam. Outra coisa são exagerados. Tem a tendência a ser exagerado em tudo. Eu tenho muitos planetas em Sagitário. Então, se você der uma olhadinha assim no meu Facebook, a Vera deve ser sagitariana, porque ela só viaja, né? Eu amo viajar, né? Para mim, viagem é prioridade. Você quer trocar a cama ou quer viajar? Eu quero viajar. Você quer trocar a mesa de jantar ou viajar? Eu quero viajar, né? Eu e o amigo passamos anos sem trocar móveis, sem fazer nada, só viajando. Lucy, vai para a Espanha que você vai gostar. Agora tem que esperar passar. Viajar na maionese não vale, Lucy. Ô, Vé, a Paulinha disse assim, ó, eu tenho uma dúvida de Sagitário, porque eu nasci na transição de Sagitário para Capricórnio. É verdade que eu posso carregar características de Sagitário? Pode, e tem que fazer o mapa. Tem que ver aonde tá, sabe? Assim, porque... porque uma vez eu fiz um mapa de uma pessoa que ela achou que ela era de um signo e ela era de outro. Por causa de horas, minutos, ainda estava lá. Então, ela estava pegando assim o finzinho daquele outro signo, mas como o Sol está lá, vem muito forte. E também pega as características do outro, sabe? Pega dos dois. Então, precisa ver, Paulinha. Agora, se está dentro já do signo, do próximo signo, daí é aquele signo e acabou. Então, só fazendo o mapa mesmo para saber. E aí, pelas coisas que eu estou falando aqui, você já vê se você se identifica ou não. Então, Sagitário é exagerado. Por exemplo, eu tenho um monte de planeta lá. Você vê que eu adoro viajar. Tá? Outra característica é assim. Se eu vou comprar uma blusa e eu gosto, eu compro uma de cada cor. A blusa igual, entendeu? E eu compro um monte, porque eu gostei dela, né? Tanto que se você for ver, eu tenho um monte de coisa igual. Tem um monte de shorts igual, um de cada cor, um monte de blusa igual, uma de cada cor. Isso é coisa de Sagitário, essa coisa do exagero, de querer bastante. Outra coisa é... Ele gosta de liberdade, né? Sagitariano gosta de liberdade, gosta de expansão. E também filosofia, espiritualidade, também está ligado a essas coisas, a religião, a gente vê lá. Daí Sagitário na 9, na 10, Capricórnio. Capricórnio. Meu ascendente. Então, Capricórnio, Hiroshi. Capricórnio. Capricórnio é assim, é aquela cabra montanhesa. Ela tem que ir, ela vai, você já viu, ela vai contornando assim o morro, vai fazendo uns círculos tal para chegar lá em cima. Então, Capricórnio é o signo mais persistente do zodíaco. Quando ele tem uma meta, ele vai até o fim. Silvana Leite. Se ele tem uma meta, ele vai até o fim. Aí você tinha perguntado qual que era mão de vaca, né? Que você tinha falado. Não, você falou outro termo. O que você falou? Eu falei mão de vaca, mas a imagem, uma amiga minha que fala que ela fala que Capricórnio atravessa a piscina com um sorrisal na mão, chega do outro lado e não tá derretendo, sabe? Assim, uma vitamina D, esse negócio. Você atravessa a piscina de 100 metros com o sorrisal na mão, chega do outro lado e ele tá inteiro. Então, se tiver em desequilíbrio, vai fazer isso sim.
é mão de vaca, sabe? Não solta. Fica muito enraigado. Então, daí compra aquela monte de coisa. Em vez de comprar uma coisa boa, que nem o libriano que vai lá, não sei o quê, compra um monte de porcaria e acaba logo. Então, fica mão de vaca. Então, tem que tomar cuidado. O Capricórnio em desequilíbrio faz isso. Ele é muito apegado. Outra coisa, o Capricórnio é muito teimoso. Tem tendência a ser teimoso e também não gosta de mudança. Se o negócio está dando certo, né? Nossa, que nem eu, estava bonitinho lá no meu espaço, tal, tem que começar a fazer negócio na internet, olha, é um parto do Capricórnio, começar de novo e Capricórnio, ele é muito tradicional, sabe? Ele gosta das coisas tradicionais, ele gosta de cores sóbrias. Então, se você visse eu e a Silvana no acampamento, que eu ascendente em Capricórnio, a Silvana capricorniana, né? As duas estavam sempre de preto, de marrom, sabe aquelas cores básicas, e a Catita de colorido, aquariana, né? Aquário é colorido, né? Nunca esqueço uma calça de elefantinho que ela tinha, que tinha elefante de tudo quanto é a cor, a calça. Eu jamais compraria uma calça daquela, né? Então, Catita, aquariana, Vera e Silvana. Silvana falou, vou levar a Crisão para fazer compra. Por favor, por favor. E aí, então, deixa eu ver o que mais. Outra coisa, Capricórnio também é um signo que faz, é um signo prático, é um signo de terra, que nem Virgem, que nem Touro. O quê, cara? Trabalhador, né? A galera fala. Trabalhador, que vai, que faz. Então, signo duro, assim. Se ele tiver bem aspectado, tem muita disciplina. É o dos signos que tem mais disciplina. Outra coisa, o que representa Capricórnio é o velho, o sábio. Tem muita sabedoria. E olha, tem uma coisa bem interessante que a Silvana vai amar agora. As pessoas que são Capricórnio, ascendente Capricórnio, ou que tem um monte de planeta ali em Capricórnio, quando é criança, porque é muito responsável, parece ser mais velho. Anda com pessoas mais velhas. E depois, quando fica mais velho, aparenta ser mais novo. Viu, Silvana Leite? Olha, Vera também. Vera Luz, Hiroshi. O Hiroshi é a prova disso, né? Hiroshi, isso mesmo. Que ótimo. Daí Capricórnio na 10, na 11. Aquário, chegou Aquário. Chegou Aquário. Aquário, tá aí o melhor signo, pessoal. Quem não viu, entendeu? Até agora, nossa live. Brincadeira. Agora, então, agora que chegamos na Catarina, agora já sei quem é que vai me ensinar essas coisas de internet, viu, Catarina? Aquariano. Aquariano. Eu já pedi para a Zuzu vai me ensinar a fazer aquele negocinho lá de arrastar aí para o IGTV. E o resto que eu quero aprender, ela falou que foi você que fez. Então, vou ter umas aulas com a Catarina e umas aulas com a Zuzu. A Vera Pinheiro é Aquário também, Vera? Então agora chegou a hora de Aquário. Aquário também é um signo que precisa de liberdade. Os aquarianos, nossa, se pegar um aquariano, um sagitariano, né, uma namorada possessiva de escorpião, de câncer, de touro, tá lascado, porque... Eu sou aquário com sagitário, Vera. Ou aprende... Ixi, Maria, então tem que aprender, né? Então, por exemplo, se uma pessoa de escorpião, de câncer, de touro, tá apaixonado por um aquariano ou um sagitariano, é um super aprendizado. Uma super oportunidade de crescimento e aprendizado. Se não aprender a deixar esses ciúmes, essa possessividade de lado, tá lascado. Porque o aquariano e o sagitariano não suportam. Eles precisam de liberdade. Aquário com Áries, Vera. Então, aí Aquário, ele rompe velhas estruturas e coloca novas. Então, Aquário está sempre lá na frente. Então, dos outros signos estão acordando aqui, Aquário já foi, né?
essas coisas assim de tecnologia, de internet, o aquariano está sempre lá no meio, ele sabe tudo. Ai, menina, imagina, eu resolvi dar aula de astrologia para a Flavinha, né? Aquariana. Primeira coisa que ela falou, mas e eu, né, ascendente em Capricórnio, o negócio está dando certo, para que eu vou mudar? Primeira coisa que ela falou, esse programa antigo, vamos mudar. Não, porque tem umas coisas novas. Isso é aquário, sabe? Chega revolucionando. Não, sabe? Eu que ia dar aula para ela. Já chegou, não, vamos mudar o programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é aquário. Chega na Flavinha. revolução. Ela tá rindo lá, né, bandida? Chega na revolução do negócio. Então, essas coisas. Então, se é aquário e não gosta de internet, não gosta dessas coisas de tecnologia, tal, tá em desequilíbrio. Se é aquário e não gosta dessas coisas, tá em maus aspectos, precisa aprender, porque isso é aquário. Outra coisa, os aquarianos, eles nasceram, eles têm na alma um desejo de melhorar a humanidade, de fazer alguma coisa pela humanidade. Eles vêm com esse desejo nato. Então, eles querem ajudar todo mundo. O que é que tem que prestar atenção? Porque, às vezes, eles esquecem deles próprios. Então, tem alguém lá na rua com frio, ele tira o casaco e dá para o outro e morre congelado, entendeu? Não pode. Tem que aprender. Vamos dividir uma manga para cada um, vai junto, vai pegar um emprestado de outra pessoa. Então, isso é um aprendizado de aquário, né? De ajudar, porque ele tem esse desejo de ajudar, mas de saber como ajudar e a hora de ajudar. Outra coisa, eles estão sempre rodeados de amigos, lotados de amigos e querem fazer tudo com todo mundo. São convidados para todas as festas e querem ir todas. Esse é o meu grande problema, Vera. É, né? E aí... Eu queria conseguir ir em todas as festas no mesmo dia. E aí tenta, né? Passa rapidinho aqui, passa de barredinha ali e não fica em nenhuma. Gente, isso é o aquário. Isso é o aquário. Dá um arzinho da graça aqui, e não tá feliz porque queria ter ficado inteiro em todas. Ai, meu Deus do céu. Meu aprendizado são os aquarianos. Sou lotada de aquariano e de taurino na minha vida. Os meus maiores aprendizados. Então, essas são características fortes de aquário. E aí, então, temos peixes. E aí, os piscianos, tem pisciano aí? Levante a mão. Tem algum pisciano aí? Será que não tem nenhum peixes, ascendente em peixes? Chuvinha de verão. Meu pai me chama de chuva de verão. É. Eu só vou e passo, eu vou e passo. Então, os piscianos são assim, ó, ninguém se identificou aí. Estão pensando na vida, estão longe, não estão nem ouvindo a live. Estão tentando entrar na live ainda. Aí os piscianos é muito interessante, porque o peixes, lembra que eu falei que é a água no estádio volátil, né? Então, os piscianos são ascendente em peixes, a Sibélia estão aparecendo os piscianos. Ascendente em peixes, a Zuzu. Então, são super sensíveis, sensitivos, super ligados na espiritualidade. Tem dons artísticos. Todo pisciano tem dom artístico e todos eles vão negar. Vão falar que não tem. Porque eles não acreditam que aquilo que eles fazem é bom. Então, tem uma autoestima, sabe? Ele sempre acha que aquilo não está bom o suficiente para mostrar. Então, tem que aprender também. Então, vamos supor que ele pinte, que ele desenhe. Aí as pessoas vão lá, olham, falam, nossa, que lindo! Mas você fala, você desenha? Não, eu não desenho, sabe? E faz aquilo maravilhoso. Então, os piscianos, todos eles têm algum dom artístico, ou o pisciano ou ascendente em peixes tem algum dom artístico, mas ele não reconhece. Então, precisa aprender a reconhecer.
Então, são super sensíveis, sensitivos, a espiritualidade, são ligados nisso. E outra coisa, olha, os piscianos são do signo os que têm a maior conexão com a espiritualidade. Eles têm esse chakra mais aberto, mais voltado para a espiritualidade. Então, tem que tomar cuidado. Tem que estar sempre ligado em coisas boas, com o padrão elevado. Por que tem que estar ligado? Porque se não tiver ligado às coisas boas, está aberto. E aí entram as coisas ruins. Então, do horóscopo todos, que tem que tomar mais cuidado com drogas é peixes. Porque peixes adora os piscianos, ascendente em peixes, tal. Por quê? Eles adoram a noite, eles adoram festa, adoram balada. Se beber, vai gostar. Se provar uma maconhinha, vai gostar. Então, esses são os mais difíceis de sair. Se é o Capricórnio, qualquer outro signo, prova, tal, saiu, deu tapinha e acabou. Então, a criança, o adolescente de peixes tem que tomar mais cuidado. Porque é mais vulnerável a essas, é mais sensível, mais vulnerável a essas energias. Então, tem que prestar atenção. Outra coisa, o que rege, né? O Áries é a cabeça e peixes é os pés. Então, as pessoas de peixes têm fascinação por pés. Até fiz um mapa de uma pisciana essa semana, né? E ela falou assim, eu tenho mesmo. Se você me perguntar como é o seu pé, eu sei. E eu presto atenção, mas eu nunca imaginei que ela soubesse como era o meu pé, né? E as pessoas de peixes têm fascinação por pés. Eu tinha um amigo também que ele falava, porque o pé da velhinha é lindo, porque o pé da velhinha é isso. Né? E tem gente que tem fascinação por pé. Então, peixes adora pés. E por adorar pés, tem tendência a ter vários pares de sapato. Eu lembro que uma vez eu estava dando oficina no acampamento e tinha um menino de peixes e ele falou assim, é verdade, tia, eu tenho não sei quantos tênis. Eu achei um absurdo. Né? Porque mulher tem um monte de sapato, eu já acho um absurdo. Mas nunca imaginei que o menino tivesse um monte de tênis e era pisciano também. E aí, como o pé é um lado mais sensível, por quê? Ele não vive no mundo da lua. Ele tem que aterrar. Então, tem que botar o pé no chão. Então, se ele está muito lá no mundo da lua, ele vai torcer o pé, vai machucar o pé, que é para voltar a atenção para o pé. Então, o sapato, tal. Então, essa é a história do pé. Ô, Vera, é verdade aquele boato de que os piscianos estão mais próximos da evolução? Tipo assim, quem veio pisciano já está assim na escala da sua encarnação, já está quase no final, assim, tipo, já são os signos mais evoluídos, assim. E olha, veio... Catarina, olha, precisa ver. Tem a história da evolução, sim, a gente está aqui para evoluir, mas, por exemplo, tem que ver, não é só o signo, tem que ver onde está o seu karma. Então, se você é peixes, mas você tem o karma, parece um colchetinho, assim, é a cabeça do dragão que a gente chama. Os mapas que eu faço, como eu sou uma astróloga kármica, né? Eu faço astrologia kármica, vendo todos os aprendizados. Se a pessoa é de peixes, ascendente em peixes, mas ela tem o karma em Áries. Então, ela está no começo do aprendizado. Entendeu? Então, não é só o signo, você tem que ver todo o contexto. E mais importante do que onde está o Sol, aí nesse caso, da evolução, é onde está o seu nódulo lunar. É o cochetinho, né? É, o cochetinho. Não importa o signo. Por isso que eu falo que o mapa não é só o signo, que nem assim, eu sou do signo não sei o quê, combino com não sei o quê, que nem acabei de falar, né? Se a pessoa é de escorpião, de câncer e touro e está apaixonado por um aquariano ou sagitariano, tudo bem, pode dar certo desde que ela se melhore, né? Ela trabalha aqueles aspectos negativos dela. Eu conheço casal. Eles trabalham, que os aquarianos estão lá na frente já estão sabendo o que fazer. Né? Eu conheço casal que assim e se dá super bem.
Então, e também não é só onde está o Sol, sabe? Tem que ver o ascendente. Então, tem uma coisa chamada sinastria, que imagina, é o mapa com todos aqueles aspectos de uma pessoa, da outra pessoa, e põe um em cima do outro para ver o que dá. Quais são os aprendizados, na realidade, né? Porque todos os relacionamentos que nós temos, todos, até de empregado e patroa, irmão, irmã, amigo, chefe, todos os relacionamentos são aprendizados. E aqueles relacionamentos que você fala assim, putz, aquela pessoa ali para mim não dá, porque não sei o que. É com aquela que você tem que aprender. Pode ter certeza que ela tem um monte de coisa igual a você. Catarina, você está lendo aí? Tem perguntas, gente? Tem, ó, na verdade tem apontamentos. A Lucy mandou, tem um filho pisciano, sensível, muitas características citadas, só tem 13 anos e se diz ateu. E a Cibele falou o quanto a pessoa tomou consciência e já evoluiu. Acho que foi pegando alguma coisa que a gente disse aqui, eu não consigo me lembrar. Então, olha, então tem um filho pisciano, sensível, tal, fala que ele é ateu. Não tem problema, ele pode até falar que ele é ateu, mas ele é muito conectado, ele é muito sensível, ele deve ver um monte de coisa, ouvir um monte de coisas, precisa ver. E o fato dele ser ateu, né, não quer dizer nada. Às vezes a pessoa é ateu, mas é aquela pessoa que cuida de todo mundo, faz um monte de coisa e tá aqui no planeta ajudando o outro, o próximo. É isso que importa, não importa a religião, né? Importa as atitudes. Eu conheço ateus maravilhosos, né? Mas é uma pessoa sensível e precisa ver onde ele está e o que é que ele vê, o que é que ele sente, como é que está isso também. Tem Super. mais alguma coisa aí? Então, pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai abrir para perguntas agora. A Sil, Vera, você pode ter mais características do seu ascendente do que do seu signo solar? Acho que tem um pouco a ver com o processo... Então, isso aí é uma coisa bem legal, olha. Tem sim. Tem uma coisa que acontece assim, olha. Quando a gente nasce, a gente tem muito forte... Acabamos de nascer, tá fresquinho, né? Eu vim para ser escorpião. Então, você vem com esse escorpião bem forte. O teu signo é muito forte. As pessoas que olham falam, aquela ali é escorpião. Então, quando você nasce, suas características do seu signo são bem fortes, até mais ou menos 27, 28 anos. Dos 27, 28 anos até os 56, o ascendente é mais forte. Quem olha para você pensa que você é o ascendente, não o seu signo, né? Qual que é o seu ascendente, Silvana? E aí, o ascendente vem muito forte, até os 56 anos, mais ou menos. Daí, quando chega nos 56, e essas datas, para todo mundo, pode buscar. São datas muito marcantes na vida. Ali, perto dos 27, 28 anos, aconteceu alguma coisa que mudou a sua forma de olhar o mundo, antes e depois. E depois, lá nos 56 anos, também. Acontece uma outra chacoalhada, porque daí, na primeira chacoalhada, você meio que usa o ascendente, né, que é uma máscara, para se proteger, para poder sobreviver e para poder ir atrás do que você quer. E aí, quando chega nos 56 anos, assim, você já está no caminho? Você já está fazendo? Se não está, ó, né? Vem uma outra cacetada na vida para te dar uma chacoalhada. Olha, agora o tempo está acabando. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Vai atrás. Ascendente da Sil é touro, agora ela tá... Deve tá quase acabando, hein, Silvana, o seu touro aí, hein? Não, então, agora, por exemplo, o ascendente dela é touro, ela comprou a casa dela, né? Ela está no período de fazer que para touro, essa parte financeira é super importante, né? Sim. Então é isso. A Paulinha casou com 27, então são datas muito marcantes. E a vida muda, né, Paulinha? A vida muda. É o retorno de Saturno, não é, velho? É o retorno de Saturno. 9, é isso? Tipo... Então, ó, porque o Saturno ele tem um ciclo de 28, 29 anos, então entre 27 e 29, né? Então ele tá ali naquela casa, por exemplo, o meu Saturno, ele tá na casa 3, na casa dos irmãos. Ele dá uma volta inteira entre 27, 28, no máximo 29 anos.
E daí ele vai estar ali naquela casa de novo. Aí ele dá uma chacoalhada, ele agita o barraco, sabe? Daí depois ele dá outra volta, com 56 ele tá ali de novo. E ele dá aquela super chacoalhada de novo. Então, nessas idades, acontecem coisas bem fortes. A Flávia, Vera, nosso propósito de alma tem relação com o sol? Tem. Tem relação com o sol, sim. O sol é a nossa... é o que nós viemos ser, o que nós viemos fazer. Então, tem sim, mas... para a encarnação, então, o sol tem a ver com o nosso propósito de alma. Mas o nosso maior desafio encarnatório é onde está a nossa cabeça do dragão. É o nosso karma. Aquilo é o ponto central do mapa. Então, quando eu faço o mapa para as pessoas, a primeira coisa que eu estudo é o que é que ela veio fazer, assim, qual é o propósito, qual é o maior aprendizado dela. Porque todo o resto é para que você consiga cumprir aquilo. Sim. Então é onde está a sua cabeça do dragão. O que a Silvana botou 2 olhão ali? Ó, a Tati lá em cima, Vé, falou para você fazer o mapa dela. E depois vocês conversam. Tati Como é que Brain. é? Tá. Então, olha, quem quiser qualquer coisa de mapa, tal, me manda no meu particular. Eu tenho uma... O símbolo da cabeça do dragão, Zuzu, parece um colchete. É uma coisinha assim, ó. Então tem o nódulo, é o nódulo lunar norte e ele tem um rabo do dragão, né? A cabeça é um colchetinho e o rabo é um colchete ao contrário, que é o nó do sul. Então, essa é a parte... Põe aí, tipo, Catarina, ô, vamos Vé, ver. é tipo isso aí que eu mandei, não é? Ó. Põe aí pra gente, para mostrar para ela. Peraí. Opa. Vamos ver onde está a cabeça do dragão e o... Você quer ver do... Qualquer um, põe o que eu mandei para você, né? O mapa mesmo, que né, nesses outros que eles põem para estudar na internet não tem. Ixi, a Flávia falou, volta que tá falhando. Volta de novo o mapa para mostrar o karma, é isso? Eu Vocês não acho que viram? o mapa, a gente pode postar lá, velho. Aí vocês dão uma olhada, porque eu tenho medo que ele tá carregando muito aqui quando eu entro a imagem da gente perder a live, tá? É verdade, é verdade. Mas é um símbolozinho que não sei se vocês viram lá, que é um concheitinho assim. Parece um cochetinho e estava em cima do sol. E aí, se vocês olharem lá nos mapas que eu postei, no mapa que eu postei no meu Facebook, esse mapa que a Catarina está mostrando, eu postei no meu Facebook. Está bem em cima do sol. Um ômega, isso Quando mesmo. põe o mapa, falha, Flávia. Então não dá para pôr, mas parece um cochetinho. O símbolo é o ômega. Tá bom? Alguma dúvida, queridos? Espero que tenham gostado. Milhões, né, Vera? Se a gente começar a falar aqui de meio de céu, se a gente começar aqui a falar de todas essas casas, a gente vai ficar mais 5 lives derrubando e voltando. Então, eu acho que eu vou dar... Eu estou me preparando para dar um curso básico de astrologia, sabe? E daí ensinar tudo isso, porque são vários, né? São várias aulas. Você vê, hoje foram 2 horas só para falar dos signos. Aí vai mais 2 horas para falar das casas, vai mais 2 horas para falar dos planetas, aí tem os aspectos, e aí vamos que vamos. Não, e é isso, é a oficina que todo mundo adora, né? Todo mundo no acampamento espera saber se a Vera vai fazer reiki ou astrologia, para a gente poder ficar conversando, e enfim. Mas é muito legal saber. Olha, Cata, vou lançar uma coisa aqui para a Zuzu tá aí. Se vocês quiserem, a gente pode, por exemplo, a semana que vem, que já acabou o Francis e Casa, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live para falar dos planetas. Acho ótimo. Ou para falar das casas, entendeu? A gente faz 3 lives, porque daí essa coisa básica já uma fala das casas, outra fala dos planetas, e aí pelo menos para vocês começarem a brincar um pouquinho e entender, já dá. Tá bom? Então fica aí. Mais que tá super em alta, né? Agora veio com tudo, os signos agora, a galera, todo mundo estudando, né? Tem várias páginas
mostra os signos na quarentena, os signos isso, os signos aquilo, enfim. Então, ó, a Paulinha tá falando que adora astronomia. E ela gostou de saber um pouco de astrologia. E é isso mesmo, foi o que eu falei. São duas coisas completamente diferentes e normalmente os astrônomos não sabem sobre astrologia. Então é isso, queridos. Obrigada, gratidão por... Obrigada, gente. Ó, eu e a Vé, a gente vai conversar, e Zuzu, e a gente vê se a gente marca uma próxima com um tema mais recortadinho e faz mais umas 2 lives com temas recortados, por exemplo. Certo? A Cibele tá pondo ali, né? Não sei como é que você vai encaixar na sua agenda, eu também não sei, Cibele, mas a gente vai lançando desafios e vai fazendo, né? Eu falei numa live que eu faço assim, eu vou botando coisa para eu fazer, porque senão daí eu dou um jeito na hora, a gente resolve. Vera, você sabe fazer reiki à distância, você vai aplicando reiki falando da astrologia e aplicando reiki falando da astrologia. A gente vai no mix. Um beijo para vocês todos. Beijo, quem perdeu o comecinho. Karina Vivan, oi. Obrigada, Paulinha. Beijos, beijos, Mimi. Beijo, gente. Beijos para vocês. Adorei ficar com... Eu adoro, né? Falar de astrologia e reiki é comigo mesma.